Saudações e um ótimo feriado. Hoje é dia 7 de setembro. É comemorado aqui na nossa nação brasileira a independência do Brasil. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7, que diz o seguinte: louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens eu livrarei a Israel, entregarei os medianitas em tuas mãos. É interessante que a gente, quando começa a meditar, lá em Juízes 6, a gente entende que o povo de Deus, o povo de Israel, ele pecou contra o Senhor, ele se rebeliou contra o Senhor. E por isso, o Senhor permitiu que os medianitas fizessem muitas atrocidades, oprimissem o povo de Israel durante 7 anos. E a Bíblia vai dizer que aqueles medianitas eram um povo tão cruel que eles saqueavam tudo. Eles chegavam em grandes bandos e, como gafanhoto, praga de gafanhoto, eles consumiam toda a alimentação. O povo de Deus, eles plantavam em lugares escondidos para ter o que se suster, alimentação. Mas quando aqueles medianitas chegavam naquele local, eles saqueavam tudo. E a Bíblia diz que o povo de Deus, muito triste, pede socorro ao Senhor. E naquela época, Gideão, chamado também de Jeroboal, a Bíblia fala, né? Jerubbaal, ele era juiz em Israel. E a Bíblia diz que um belo dia o anjo do Senhor aparece ali, debaixo do orvalho de Ofra, e chama ele de varão valoroso. E por que será que eu estou hoje trazendo esta mensagem da parte de Deus nesta data tão importante? Porque foi exatamente no ano de 1822 que o Brasil, através de um processo de dicotomia, divisão, ele deixa de ser colônia de Portugal e passa a se tornar uma nação independente através de Dom Pedro I. Isso começou lá atrás, em 1820, com a Revolução do Porto, onde ali em Portugal, na cidade do Porto, eles exigiam que a família real voltasse, que Dom João VI, com a família, voltasse. Então, diante daquelas crises, Dom Pedro I agora luta às margens do Ipiranga, na cidade de São Paulo, atual São Paulo, e vence a batalha. E a partir de 1822, o Brasil se torna independente. Isso há 202 anos atrás. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E por que não falar de Gideão? Porque também o povo de Deus estava oprimido pelos medianitas. E talvez neste dia eu estou falando com você que está vivendo um processo de opressão. A palavra diz que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. E simbolicamente este ladrão é Satanás. E quem sabe eu estou falando com você que tem vivido um processo tão difícil na tua vida, que tem se sentido oprimido, obrigado a se curvar, talvez se curvar diante do vício do álcool. Alguém na sua casa vive essa dificuldade e você, minha irmã de oração, meu irmão, você tem sofrido com alguém com problema de alcoolismo, ou com problema de drogas, ou com outro tipo de problema, outro vício. E hoje é o dia da sua independência, porque a Bíblia diz que o Filho de Deus veio para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo Gideão, como eu falei aqui, Jerubbaal, ele agora ouve o que aquele anjo tem a dizer. E o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas houve um questionamento que talvez acontece comigo e também contigo, que ele falou: mas por que varão valoroso? Olha a situação
que o meu povo, que o nosso povo está passando diante, né, deste processo difícil. Mas o anjo disse: tu irás e vencerás os medianitas. E essa é a palavra que o Senhor manda falar contigo. E ele questiona de novo: mas o meu milheiro é o menor da tribo, é a menor tribo de Israel. Por que ele não acreditou nele? E quantas das vezes nós enfrentamos problemas difíceis nas nossas vidas? Problemas esses que muitas das vezes nos tiram a paz, nos tiram o sono. E o inimigo, o nosso adversário, que brama como leão, procurando a quem possa tragar, a todo momento ele chega para falar comigo e contigo: desiste, você perdeu. Eu enfrentei isso quando eu passei ali no hospital, aproximadamente 16 a 17 dias. E ele dizia para mim, no meu subconsciente: e agora? O que será de você? Como que você vai sair desta situação? Então é exatamente nesse momento que nós não acreditamos em nós, mas a palavra de Deus diz que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro é no momento em que as tuas forças acabam, em que você se encontra debilitado, debilitada, em que você precisa confiar no Senhor dos Exércitos. E foi exatamente isso que eu fiz. E foi assim que o Gideão, ele ficou meio sem entender. Mas a primeira coisa, ele teve que derrubar o altar de Baal e o poste de Azerá, que aquele povo estava ali idolatrando. Ele era filho de Joás. E por isso o nome de Jerubbaal, aquele que Baal vai lutar, porque destruiu o seu templo. Por isso esse nome, essa simbologia. E ele realmente destrói, ele faz isso com amigos à noite, para que ninguém soubesse, mas ele teve que cumprir. Então, muitas das vezes, na minha vida e na sua, nós temos que destruir o altar de Baal, sim. E o que é hoje, nos dias atuais, destruir? É se despojar. A palavra de Deus diz que nós devemos a cada dia se vestir do novo homem em Cristo Jesus, ou seja, constituir as vestes nupciais. Muitas das vezes eu e você precisamos tirar coisas de dentro de nós que está nos impedindo de alcançar essa maravilhosa graça, esta vitória. E aí o Senhor nos permite passar por determinadas situações, porque Ele é mau? Não, porque Ele é bom. A sua bondade dura para sempre, para que eu e você possa crescer, possa frutificar na face da terra, levando a mensagem de salvação. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi nesse processo, nesse último acidente recente, é aprender com o Senhor que Ele é o meu refúgio, o meu socorro bem presente na hora da angústia, e que quando o medo, a ansiedade vier bater na minha porta e dizer para mim assim: está tudo acabado. Ei, a minha esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que me deu vitória, é Ele que te dá vitória. Louvado seja Deus, já se passaram 2 meses e eu estou de pé e vou continuar de pé. Não é porque eu sou bom, não, mas é porque a alegria do Senhor é minha força. E aquele que se habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, quando você se coloca na mão de Deus, como Gideão se colocou, ele compreendeu que ele precisava de acreditar que quem estava chamando ele para vencer os medianitas é o Senhor dos Exércitos. A coisa fluiu. E é interessante que fez a convocação ali, foram 32 mil, né? Que foram convocados. Depois você medita na palavra, está lá no livro de Juízes, você já pode começar a ler a partir de Juízes 6, para você entender toda a palavra, para que ela possa entrar no teu coração e possa gerar fé. 32 mil, e daqueles 32 mil, somente 300 foram aprovados, e foi com aqueles 300, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É que Gideão venceu a batalha contra os medianitas. É que Gideão tomou posse. Eu te convido hoje, no dia da independência, assim como Dom Pedro I, ele lutou às margens do Ipiranga e venceu a batalha. Há 202 anos atrás, se tornamos independentes.
Não somos mais colônia de Portugal, mas somos independentes, uma nação independente. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Hoje o Senhor te convida. Lança fora o medo, lança fora a insegurança, lança fora a dificuldade e tome posse da palavra, porque primeiro o Espírito de Deus falou comigo para eu estar transmitindo esta palavra para você, uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. E outra coisa, o Senhor diz para você, através da palavra, que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Gideão, com aqueles 300, ele venceu os medianitas. Então o povo de Israel passou a ter liberdade. A situação era tão difícil que quando o anjo aparece para Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lugar de malhar, de guardar uvas. Não, de guardar o trigo. Porque o medo era grande. Ele estava querendo, de alguma maneira, guardar alimentação para ter o que comer. Porque a Bíblia deixa bem claro que os medianitas devastavam tudo. E o povo de Israel ficava oprimido e muitas das vezes sem ter o que comer. Talvez eu estou falando com alguém que não tomou uma atitude e está passando fome. Fome da palavra e fome física. Ei, levanta a tua cabeça. O Senhor não te chamou para você ficar mendigando pão, para você ficar na dependência das pessoas. Mas o Senhor te chamou como coluna, como cabeça. Levanta a tua cabeça e confia no Senhor. A palavra hoje é confiança. Gideão venceu com os 300 porque ele confiou no Senhor. 300 que lutaram com fé, com ousadia, porque o Espírito de Deus foi com aqueles 300. E hoje esse Espírito de Deus é comigo e é contigo. Tome posse desta palavra. Hoje é o dia de independência. Cresça financeiramente, cresça espiritualmente, cresça materialmente. O Senhor está começando a agir de uma forma diferente na minha vida e quer agir na tua. E eu quero compartilhar essas boas novas com você. Receba essa palavra do céu, esse que vos fala o diácono Ailton Bernardo. E se por favor você não é inscrito ou inscrita no nosso canal de pregações, se inscreva e compartilhe, porque o nosso propósito é divulgar a palavra de Deus, para que através da mensagem, a Bíblia diz, lá no livro de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e que o Senhor te conceda um ótimo feriado, em nome de Jesus.